Olá, turma do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Renê. A aula de hoje vai ser sobre solos. E aí nós vamos estruturar o que são solos, explicar o conceito de solos e mostrar os tipos de solos que existem, tanto no Brasil quanto no mundo, certo? Lembrando que este conteúdo é um conteúdo de finalização, certo? Tanto finalização de capítulo, que é o capítulo 6, quanto também finalização de unidade, porque o conteúdo que a gente está vendo é um conteúdo bem antigo. Este conteúdo que a gente está vendo no capítulo 6, ele tanto é um conteúdo que se complementa com o capítulo 5 e o capítulo 4, certo? Que são capítulos que vão estruturar sobre a Terra e as suas diversas formas, né? E aí a gente já viu de tudo. O capítulo 5, por exemplo, que foi um capítulo muito bem abordado, nós vimos os 4 elementos da Terra, né, que é a biosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera, como é que eles estão empregados na Terra e quais são as características de cada um. Nós vimos a estrutura da Terra, né, e aí a gente viu que a estrutura da Terra ela contém 3 estruturas, sendo a primeira chamada de crosta, depois manto, por fim o núcleo. O que mais que a gente viu? Nós vimos sobre as placas tectônicas, né, nós vimos sobre o que acontece quando as placas tectônicas elas se movem, né? E aí, no caso, pode acontecer diversos fenômenos da natureza que, por sinal, se acontecer em alta intensidade, pode acontecer diversos desastres, né? Como os furacões, os tsunamis e principalmente os terremotos, certo? Nós vimos também, pessoal, sobre rochas e minerais, né? Que é um conteúdo que está presente no capítulo 6. E aí nós vimos os 3 tipos de rochas, certo? Que são quais? Nós vimos que, na verdade, existem 3 tipos de rochas, né? A primeira a gente pode chamar de rocha ígnea ou rocha magmática. O próprio nome já diz, né? Magmática, a rocha ela vem do magma, ou seja, é uma rocha interna, ela vem do interior da Terra, certo? Nós temos também rochas sedimentares, que são rochas formadas a partir de sedimentos de outras rochas. E por fim, nós temos rochas metamórficas. O nome também já diz, metamórfica. Metamórfica vem de metamorfismo. Metamorfismo no português significa mudança, certo? Se vocês forem procurar no dicionário. Portanto, rochas metamórficas são rochas que sofreram mudanças a partir de outras rochas. Vocês lembram que quando as placas tectônicas elas se encontram, uma placa tectônica, por ser mais maneira do que a outra, acaba entrando por debaixo? Então, quando ela entra por debaixo, ela vai entrar para o interior da Terra. O interior da Terra ela é quente, ela vai derreter essa rocha e essa rocha vai acabar voltando na superfície através de uma transformação. A gente chama isso de rochas metamórficas, certo? Tudo isso a gente viu no capítulo 6. E agora nós vamos ver sobre os solos, que é um conteúdo novo, né? Então eu peço que vocês que coloquem no livro de vocês a partir da página 125 e prestem atenção, ok? Solos. O que são solos, né? Primeiro, antes da gente caracterizar o que são solos, vale lembrar que a formação dos solos ela está totalmente ligada às características das rochas. Como assim, professor, ligada às características das rochas? Vou logo adiantar. O solo, ele vem da rocha, tanto da rocha quanto de outras coisas que a gente vai ver aqui, certo? Mas os solos, eles estão ligados às características das rochas. Por quê? Porque a rocha ela vai se fragmentar. Ao se fragmentar, essa rocha ela vai acabar parando em um lugar. Quando ela para em algum lugar, esse fragmento de rocha ele pode se tornar um solo. Então, o solo ele vem da rocha, certo? O solo ele se forma na litosfera, né? Nós vimos que a litosfera é a camada sólida da Terra. Portanto, onde tem camada sólida, pode ter solo, certo? O solo também, outra característica do solo, é onde as plantas se fixam, né? E aí já começa a gente diferenciar as coisas da litosfera, né? Qual a diferença, por exemplo, de rocha para solo? Nas rochas, as plantas elas podem se fixar? Até podem, mas as plantas vão se fixar mais ainda onde? No solo, beleza? Outra característica do solo é que ele se forma a partir da desagregação da rocha, né, como eu falei anteriormente, mas também a matéria orgânica. Ou seja, no solo, o solo, né, a composição do solo está presente tanto esses fragmentos de rocha, quanto também matéria orgânica, no caso restos de animais, restos de vegetais, né, no caso plantas, cascas de árvore, folhas, né, tudo isso que tem vida, né, que já teve vida, que a gente chama de matéria orgânica, mas esses fragmentos de rocha, tudo isso faz parte do solo. Beleza, pessoal?
uma característica primordial que a gente pode colocar como solo é que o solo ele sustenta condições de vida. Como assim? Por exemplo, no solo, a gente tem a reprodução da vida, né? No caso, as plantas só conseguem se reproduzir a partir do local onde tem solo. Então, onde tem solo é onde vai ter planta, onde vai ter vegetais, plantas, agricultura, coisas naturais e coisas vivas, certo? Mas o solo, além de ter essa plantinha aqui, embaixo dele a gente tem minhocas, a gente tem diversas bactérias, ou seja, é um local onde tem vida, beleza? Então, se eu falar, por exemplo, que o solo da Lua, por exemplo, é um solo? Não é um solo. Por quê? Porque no solo da Lua não tem uma condição de vida, certo? A rocha é um solo? Não é um solo. Por quê? Porque a gente viu que para se ter um solo precisa tanto dessas características, né, da rocha, né, da areia, da argila, coisa que a gente vai ver mais para frente, mas também precisa de matéria orgânica, né, dessa coisa viva, e precisa dessa reprodução da vida, de condições de vida para se manter no solo. E aí, no caso, a gente colocou como exemplo aqui as plantinhas, né, que nascem no solo, mas também as coisas que acontecem por debaixo desse solo, né, que é as minhocas que acabam fertilizando esse solo, as bactérias que estão presentes aqui. Beleza, pessoal? E todo solo ele tem um perfil, né? É por isso que a gente chama de perfil de solo, né? E o que é esse perfil de solo? É a visão completa do solo. Esse perfil de solo ele evidencia as camadas e a profundidade. E aí, qual a diferença, novamente, de uma rocha para um solo? A rocha ela não tem um perfil bem estagnado, né? Como o solo ele tem. Como assim, professor? Se vocês colocarem na página 126, que vai aparecer justamente essa imagem, ó. Nessa imagem, a gente consegue ver os perfis muito bem, ó. Que perfis são esses que eu estou dizendo que a rocha não tem? São essas cores diferenciadas, por isso que isso aqui é classificado como solo, porque existem perfis nesse solo. E cada mudança, como vocês podem ver aqui nesses horizontes, ó, que também pode ser perfil, horizonte e perfil é a mesma coisa, são características diferentes. Então, no horizonte O, ou também chamado de horizonte zero, é um horizonte onde é a camada superficial, né? Onde a gente pisa, aqui onde vai estar saindo as plantas, certo? Nesse horizonte A, que está bem complementado com esse primeiro horizonte aqui, mas aqui é onde vai se fragmentar as raízes, né? Diferente daqui. Esse horizonte aqui, se vocês forem reparar, tem uma corzinha mais diferente. Por quê? Porque aqui é uma camada bem mais externa, né? Igualmente esse solo aqui, ó. E esse solo aqui, o horizonte C, é onde finaliza, certo? Por isso que quanto mais distante, mais pobre esse solo vai ficar. E aí daqui a pouco eu vou explicar o que é solo fértil, o que é solo pobre, certo, pessoal? Mas quando chegar bem aqui, ó, o solo se encerra. Por isso que aqui já não é mais solo, mas sim rocha. E aí a gente chama de rocha matriz, que é aquela rocha que ela não foi alterada. Aquela rocha que ela está bem embaixo da litosfera, né? Bem embaixo daquela crosta terrestre mesmo. Certo, pessoal? E aí, este conteúdo ele não está no livro, mas é um conteúdo muito importante, então peço que vocês prestem atenção, né? Que aí eu vou caracterizar quais são os tipos de solos que tem no nosso planeta, né? A princípio, existem, assim, dezenas de tipos de solo. Eu não vou falar aqui todos, até porque eu não sei, porque é uma área que existe uma ciência específica que se estuda solo, né? Mas eu vou falar aqui os principais tipos de solo que existem, né? O primeiro tipo de solo, pessoal, é o solo arenoso. Esse solo aqui, ó. Solo arenoso. Por que solo arenoso? O que é que se caracteriza um solo arenoso? O solo arenoso, o próprio nome já diz, é um solo que tem areia, por isso que ele é arenoso. Arenoso vem de areia. Um exemplo de solo arenoso, as dunas. E aí muita gente pergunta: "Ah, professor, mas as dunas elas não são solos, porque aqui não tem plantas". Mas aí eu falo para vocês, existem dunas que têm vegetação, que no caso são as dunas fixas. E aí existe uma briga muito grande na ciência de dizer que duna é solo, duna não é solo, duna é solo, mas duna não é solo. Mas o que caracteriza o solo não é tanto o fragmento de rocha, essa areia daqui, ó, ela veio de uma rocha, certo? Ela tá fina porque geralmente onde tem duna é onde tem o litoral, e o litoral geralmente é a parte mais rebaixada, ou seja, a última parte que essa rocha vai chegar. Por isso que ela aparece bem fininha aqui, ó. Mas aqui a gente está vendo que existe vegetação. E a gente não viu que o solo não é vegetação, no caso matéria orgânica, mas fragmentos de rocha, que no caso é areia. Então, isso aqui se caracteriza como solo,
beleza? E aqui a gente tem uma duna fixa como exemplo de solo arenoso. Solo arenoso, ele tem muita areia, portanto é um solo que, se você molhar, pegar na areia molhada da praia, 10 minutos depois, você consegue tirar ela todinha do seu corpo, sem problema algum. Assim, batendo na mão, você consegue tirar. Diferentemente do solo argiloso, que o solo argiloso, o próprio nome também já diz, é um solo que tem muita argila. Argila, se vocês não sabem, é uma propriedade mineral que ela gruda, né? Ela parece muito uma massinha, porque ela acaba se grudando nas mãos. E aí um exemplo de solo argiloso, ó, aquela terra que gruda, que você pode lavar, que só que não sai, diferentemente da areia da praia, que basta você passar uma aguinha que já sai. Então, a areia da praia é um solo muito arenoso, tem muita areia, portanto é um solo mais fácil de ir embora, né, do nosso corpo, enquanto que o solo argiloso não, tem muita argila, a argila gruda no nosso corpo, ela fica aquela massa, né, aquela meleca. Certo? E existe o terceiro tipo de solo mais comum, que é o solo árido. O árido, ele vem de seco. Então, quando vocês virem qualquer palavra que existem árido, semiárido é semisseco, mas árido significa seco. Então, quando eu falo um solo árido, automaticamente eu falo um solo seco, que é aquele solo do sertão, né? Ó. Geralmente, ele se encontra dessa forma porque não tem presença de água, e aí ele fica tão seco que racha, né? E aí, aqui tem como exemplo a seca nordestina, né? Que por muito tempo, né? O nordestino ele acaba enfrentando esse tipo de situação. Beleza? O solo, pessoal, é a fonte principal da agricultura, né? Porque a agricultura ela é feita no solo. E a agricultura ela serve tanto para nos alimentar, quanto também para gerar renda, né? Porque muita gente vende frutas, verduras, né? Produção de agricultura muito alta, acaba exportando para outros países. Isso gera uma renda muito grande. Então, o solo ele tem uma importância enorme na nossa vida, né? No nosso cotidiano. E aí, pessoal, para se ter uma agricultura de verdade, a gente precisa ter um solo fértil. Um solo fértil significa o quê? Que um solo ele é rico, diferentemente de solo pobre. Né? Um solo pobre significa que ele não é fértil, ele não é rico em sais minerais, em proteínas, né? Coisas que se tem no solo. Exemplo para vocês, um solo fértil. Dizem que quanto mais escuro o solo ele se encontra, ele é mais fértil. Por quê? Porque essa propriedade escura no solo significa que tem muitos sais minerais, tem muita matéria orgânica, ou seja, é um solo muito fácil de se reproduzir, né, de se ter vida aqui. Enquanto que os solos pobres, quanto mais claro for o solo, ele é um solo, ele é considerado como solo pobre. E aí eu mostrei para vocês um exemplo de solo pobre, que é a areia da praia, um solo muito pobre, por isso que é difícil ter uma vegetação na areia da praia, né? Até você consegue ter, geralmente, gramas, que é fácil de se cultivar, que acaba se cultivando sozinho, na verdade. Mas aqui, por exemplo, ó, esse chão aqui batido, né? Parece muito interior. É um certo tipo de solo pobre, por isso que você não vê muita vegetação. Você vê mais vegetação gramíneas, né? Essas gramas aqui, essas vegetações bem rasteiras, que são vegetações fáceis de ser cultivadas, de nascer no solo. Que a gente não vê um pé de limão, a gente não vê aqui um pé de manga, né? Por quê? Porque esse solo ele não é um solo muito rico, né? É um solo pobre, por isso que tem essa cor. Só que existe um detalhe. O solo, por exemplo, do mangue. Dizem que o solo do mangue é um solo pobre, é um solo porque ele não tem muito, ele é muito encharcado, né? Ele tem muita água. E ele é muito salino. Então, salino que significa que tem sal, porque o mangue está perto da praia. Então, o solo do mangue é um solo muito escuro. Só que é uma condição bem específica, né? É um solo porque ele tem muita lama, certo? Mas ele significa um solo pobre porque ele é um solo que contém muita salinidade, certo, pessoal? E aí, os principais solos que tem aqui no Brasil, que no caso os solos férteis, que são próprios para a agricultura, né? A gente tem a terra roxa, que geralmente se encontra ali no sul do Brasil, que é exemplo da terra roxa, ó. Um solo muito escuro, né? Um solo muito fértil. Você olha para esse solo, você já sabe que consegue produzir nele. E a gente tem outro solo muito bom que geralmente fica no nordeste do Brasil, que é o massapê. E aí esse solo aqui bem escurinho aqui, ó, como vocês podem ver, bem marrom, significa que tem muita matéria orgânica, é um solo muito cultivado, é um solo muito bom para se plantar. Geralmente as pessoas mais velhas, elas olham para um solo, principalmente esse pessoal de interior, já diz, esse solo aqui ele é bom para plantar. Por quê? Porque eles olham muito a cor do solo, né? É uma coisa que tá no cotidiano das pessoas, principalmente essas pessoas mais velhas, agricultores, né?
Pessoal, a aula de hoje é isso. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato. Hoje a gente encerra o capítulo 6. Próxima aula nós vamos começar um novo conteúdo, uma nova unidade. Então, se vocês tiverem dúvidas, tirem comigo pelo WhatsApp, beleza? É isso, valeu, obrigado, pessoal, e até mais.